Há 10 minutos estou parada na janela da sala de Helena, minha irmã, observando o jardim através das cortinas de renda com aquele cheiro suave de alfazema e lembranças antigas. A festa de aniversário está a todo vapor atrás de mim, vozes se misturando a um jazz suave, o tilintar de taças de vinho, risadas que parecem distantes, embora estejam acontecendo no mesmo cômodo. Mas minha atenção está fixada no que vejo lá fora, e meu coração está se partindo de uma forma que eu não sabia ser possível aos 63 anos. Meu filho Daniel está beijando alguém no jardim. Não é um beijo qualquer, é do tipo que fala de familiaridade, de algo que vem se construindo há semanas ou meses. A mulher em seus braços é Carmen, minha enfermeira. A mesma Carmen que me ajudou em minha recuperação depois do derrame no ano passado, que se sentava ao lado da minha cama lendo para mim quando as palavras nas páginas pareciam símbolos sem sentido, que segurou minha mão quando chorei de frustração com a minha própria fraqueza. Eu devia desviar o olhar, devia dar-lhes privacidade, fingir que não vi este momento íntimo entre dois adultos que têm todo o direito de encontrar conforto um no outro. Mas não consigo me mover. Meus pés parecem enraizados no piso de madeira de Helena, e meu peito está apertado com algo que ainda não consigo nomear. Não é apenas choque, não é sequer traição exatamente. É algo mais profundo, mais complicado. O jardim está lindo esta noite. Helena sempre teve um gosto melhor do que o meu quando se tratava de flores e espaços externos. As rosas dela estão floridas, apesar da estação tardia, e as luzes penduradas entre as árvores do quintal lançam um brilho dourado sobre tudo que faz até este momento doloroso parecer algo saído de um filme romântico. O cabelo escuro de Carmen reluz à medida que Daniel passa os dedos por ele, e me pego pensando, quase contra a minha vontade, que eles combinam. Parecem naturais, como duas pessoas que encontraram algo real em um lugar inesperado. Mas observá-los dói de maneiras que ainda estou tentando entender. Você parece ter visto um fantasma, Maria. A voz de Helena veio de trás de mim, suave, com a preocupação que só as irmãs conseguem aperfeiçoar após 6 décadas de prática. Ela se move para ficar ao meu lado na janela, seguindo meu olhar para o jardim onde meu filho de 50 anos está beijando minha ex-enfermeira de 38, com a ternura de alguém que descobriu algo precioso. Quero explicar o que estou sentindo, mas as palavras parecem presas em algum lugar entre meu peito e minha garganta. Como você diz para sua irmã que está vendo seu filho encontrar a felicidade e, de alguma forma, sentindo que está perdendo algo que não sabia que ainda tinha? Como você explica que ver Carmen, a doce e paciente Carmen, que nunca me fez sentir um fardo, nos braços dele faz você questionar tudo o que pensava saber sobre os meses que passou se recuperando? Eu devia ter percebido, sussurro, mais para mim mesma do que para Helena. Os sinais estavam todos lá, não estavam? O jeito que Daniel começou a visitar com mais frequência durante minha recuperação, como ele ficava na cozinha conversando com Carmen depois que ela terminava de me ajudar com meus exercícios. O jeito que ela sorria diferente quando ele estava por perto, mais suave de alguma forma, como se estivesse compartilhando um segredo com o próprio ambiente. Helena pega minha mão, seus dedos quentes e familiares. Nós demos as mãos em todas as grandes crises de nossas vidas. Quando nossa mãe morreu, quando meu marido se foi, quando o casamento de Helena desmoronou 3 anos atrás. O toque dela devia ser reconfortante, mas esta noite apenas me lembra o quão sozinha me sinto neste momento de descoberta. Talvez seja uma coisa boa, diz Helena com cautela, testando as palavras como alguém andando sobre gelo que pode não suportar seu peso. Daniel tem estado sozinho desde o divórcio. E Carmen é uma mulher adorável. Você mesma disse o quão maravilhosa ela foi durante sua recuperação. Ela está certa, é claro. Carmen foi maravilhosa. Profissional, mas calorosa. Habilidosa, mas nunca clínica. Ela tinha um jeito de fazer os dias mais difíceis parecerem administráveis, de encontrar pequenos momentos de riso mesmo quando minha fala ainda estava arrastada, e minha mão direita não cooperava com tarefas simples como segurar uma xícara de café. Ela celebrava cada pequena vitória. O primeiro dia em que consegui abotoar minha própria camisa. A manhã em que caminhei até a caixa de correio sem ficar tonta. A tarde em que li uma página inteira, sem que as letras ficassem nadando no papel.
Mas saber que ela está certa não torna isso mais fácil de assistir. Pela janela, vejo Daniel se afastar do beijo, suas mãos ainda pousadas nos ombros de Carmen enquanto ele diz algo que a faz rir. É uma risada reservada, íntima, sugerindo que eles compartilharam muitas conversas das quais eu nunca fiz parte. A ficha cai como uma onda pequena e fria. Eles estavam construindo algo juntos enquanto eu estava focada em me reconstruir. Enquanto eu estava reaprendendo a andar com firmeza e retreinando meu cérebro para encontrar palavras que haviam sumido temporariamente, eles estavam descobrindo um ao outro. A festa continua ao nosso redor, mas agora me sinto separada dela, como se estivesse observando tudo através de um vidro. Os convidados de Helena são pessoas que conheço há anos, vizinhos, amigos da família, mulheres do seu clube de leitura que sempre perguntam sobre minha saúde com preocupação genuína. Em circunstâncias normais, eu estaria circulando entre eles, me atualizando sobre quais netos começaram a faculdade e quais maridos precisaram de cirurgia no joelho. Em vez disso, estou parada nesta janela, tentando processar uma reviravolta que não muda nada e muda tudo ao mesmo tempo. Daniel levanta o olhar de repente, como se sentisse que está sendo observado, e seus olhos encontram os meus através da janela. Por um momento, nenhum de nós se move. A distância entre nós parece muito maior do que os poucos metros de jardim e vidro que realmente nos separam. A expressão dele muda de surpresa para algo mais complexo. Culpa misturada com desafio, amor emaranhado com ressentimento. É um olhar que nunca vi em seu rosto, e me assusta de maneiras que ainda não consigo articular. Então ele está caminhando em direção à casa, Carmen ao seu lado, os dedos entrelaçados de um jeito que me diz que isso não é novo, não é repentino, isso é algo que tem crescido nas sombras da minha recuperação, e só agora estou entrando na luz onde posso ver sua forma completa. Tenho talvez 30 segundos antes que eles cheguem à porta dos fundos, antes que este momento particular de descoberta se torne uma conversa para a qual não estou preparada. Helena aperta minha mão mais uma vez, um gesto que diz que ela estará ao meu lado. Não importa o que aconteça a seguir. Mas nem mesmo a presença dela pode preencher o estranho vazio que se abre dentro de mim, enquanto percebo que, enquanto eu lutava para recuperar minha vida antiga, todos ao meu redor estavam construindo silenciosamente novas vidas. A porta dos fundos se abre com o rangido familiar que Helena vive dizendo que vai consertar, mas nunca o faz. Daniel entra primeiro, ainda segurando a mão de Carmen, e o calor do jardim parece segui-los para dentro da casa. Ambos param quando me veem parada perto da janela, e observo a compostura profissional de Carmen vacilar por apenas um momento antes que ela se recupere, oferecendo-me o mesmo sorriso gentil que costumava me dar durante nossas sessões de terapia matinais. Senhora Santos, ela diz, sua voz carregando aquele tom cuidadoso que profissionais de saúde aperfeiçoam para navegar em situações constrangedoras. É tão bom ver a senhora tão bem, parece estar se movendo muito melhor desde que você parou de vir em casa. Eu completo por ela, e imediatamente me arrependo da acidez na minha voz. A culpa não é de Carmen. Ela foi contratada para me ajudar a recuperar do derrame, não para gerenciar as complicações emocionais que aparentemente cresceram entre ela e meu filho, enquanto media minha pressão arterial e me ajudava a reaprender a escrever meu próprio nome. O maxilar de Daniel se enrijece daquele jeito de quando ele tinha 12 anos e se sentia dividido entre lealdades concorrentes. Ele herdou aquela expressão do pai, a mesma teimosia na boca, o mesmo jeito de segurar os ombros como se estivesse se preparando para uma briga que não quer ter, mas da qual não vai fugir. Mãe, ele diz, e há algo em seu tom que ainda não consigo identificar. Não é culpa, exatamente. Algo mais complexo. Nós íamos contar para a senhora. Quando? A pergunta escapa antes que eu possa impedi-la, e ouço Helena se mexer desconfortavelmente atrás de mim. Depois do casamento? Depois que vocês se mudassem? Ou estavam planejando esperar até que eu tivesse outro derrame e precisasse dos serviços de Carmen novamente? O rosto de Carmen fica vermelho, e ela dá um pequeno passo para trás, embora Daniel não solte sua mão. Posso vê-la calculando como sair desta conversa com elegância. Mas Daniel parece determinado a fincar o pé e ter a discussão que tem se construído entre nós sem o meu conhecimento. Não planejamos isso, diz Carmen, baixinho,
olhando diretamente para mim com o mesmo olhar firme que usava ao explicar minha programação de medicamentos ou demonstrar o uso adequado dos meus aparelhos para caminhar. Simplesmente aconteceu. Durante os meses em que eu estava ajudando no seu tratamento, Daniel e eu descobrimos que tínhamos muito em comum. Começamos a conversar. E então vocês começaram a se beijar em jardins, enquanto eu estava dentro de casa me recuperando de uma lesão cerebral. Eu digo, e novamente as palavras saem mais duras do que pretendo. Há algo fervendo em mim que parece perigoso, como uma panela que está no fogo por tempo demais e está começando a transbordar. Helena se aproxima, sua presença um aviso gentil para ter cuidado com as palavras. Mas estou cansada de ser cuidadosa. Fui cuidadosa por meses. Cuidadosa com a fala, cuidadosa com os movimentos, cuidadosa para não me esforçar demais ou esperar muito cedo demais, cuidadosa para ser grata por cada pequena melhora, cada função recuperada, cada dia em que acordava ainda eu mesma, em vez da mulher confusa e assustada que eu era nas primeiras semanas após o derrame. Isso não é justo, mãe, diz Daniel, e agora consigo ouvir a frustração que ele estava reprimindo. A senhora estava melhorando. Tinha seus exercícios, seus compromissos, sua rotina. Carmen estava fazendo o trabalho dela, e fazendo bem. Mas somos ambos adultos. E o que se desenvolveu entre nós aconteceu naturalmente. Não estávamos nos escondendo ou sendo desonestos. Não estavam? Pergunto, surpresa com a minha própria audácia. Há quanto tempo isso está acontecendo? Quantas conversas vocês tiveram enquanto eu estava cochilando ou fazendo meus quebra-cabeças? Quantas vezes você a acompanhou até o carro e a beijou de despedida, enquanto eu estava lá dentro pensando que ela estava sendo apenas profissional ao demorar após o turno? A mão de Daniel aperta a de Carmen e vejo algo brilhar em seu rosto que parece quase raiva. É uma expressão que reconheço, mas raramente vejo direcionada a mim. Normalmente, ele aguarda para engarrafamentos, clientes difíceis em seu escritório de advocacia ou para a ex-esposa que complica sua vida com agendas de custódia e exigências inesperadas. A senhora quer saber há quanto tempo? Ele pergunta, a voz ficando mais baixa do jeito que fica quando ele está realmente chateado. Cerca de 6 semanas depois que Carmen começou a vir em casa. Quer saber por quê? Porque assistir à sua recuperação foi exaustivo para todos nós, mãe. Não apenas fisicamente exaustivo. Emocionalmente exaustivo. E Carmen era a única pessoa que entendia como era essa sensação, porque ela estava vivendo isso também. As palavras me atingem como um tapa, e sinto a respiração tensa de Helena ao meu lado. A festa continua no outro cômodo, mas nosso pequeno canto na cozinha se tornou um mundo isolado, onde verdades estão sendo ditas que não podem ser desfeitas. Daniel, diz Carmen baixinho, avisando-o para ser gentil. Mas ele não a está ouvindo mais. Ele está olhando para mim com anos de algo que nunca notei se acumulando atrás de seus olhos. A senhora sabe como era, ele continua. Ver a senhora lutar para se lembrar de palavras que compartilhamos por toda a nossa vida? Ver a senhora ficar frustrada porque não conseguia escrever o próprio nome? A senhora me olhar às vezes como se não tivesse total certeza de quem eu era? Cada pergunta parece uma pequena ferida. E percebo que nunca perguntei a Daniel como meu derrame o afetou. Eu estava tão focada na minha própria recuperação, no meu próprio medo, na minha própria jornada lenta de volta a me sentir eu mesma, que nunca considerei o que significava para ele ver a mãe ficar temporariamente frágil e confusa. Eu nunca soube que você se sentia assim, sussurro, e minha voz soa menor do que pretendia, porque a senhora nunca perguntou. Ele diz, não com maldade, mas com o cansaço de alguém que está carregando um peso sozinho por tempo demais. A senhora estava tão ocupada sendo corajosa e trabalhando duro e melhorando que nunca notou que o resto de nós estava lutando também. Papai costumava me dizer como a senhora fazia a mesma coisa quando ele estava doente. Tão focada em ser forte que se esquecia que outras pessoas podiam precisar ser fracas às vezes. A menção ao pai me faz prender a respiração por um momento. Roberto se foi há 3 anos, mas Daniel ainda fala sobre ele no presente às vezes, como se a morte fosse apenas uma ausência temporária que poderia ser corrigida com tempo e paciência suficientes. O hábito costumava me confortar, mas esta noite parece mais um lembrete de o quanto não entendo sobre a vida interior do meu próprio filho.
Seu pai nunca me disse que se sentia assim, eu digo, mas mesmo enquanto as palavras saem da minha boca, estou me lembrando das coisas de forma diferente. Os silêncios de Roberto durante seu último ano, o jeito que ele me observava agitada em seu quarto de doente, organizando seus medicamentos e ajustando seus travesseiros, com uma expressão que interpretei como gratidão, mas que poderia ter sido algo totalmente diferente. Papai não disse muitas coisas para a senhora, diz Daniel, e há algo em sua voz que aperta meu peito com pavor. Assim como a senhora não me diz muitas coisas. Assim como estamos todos andando por aí fingindo que estamos bem quando não estamos, e fingindo que não precisamos um do outro quando precisamos. Carmen aperta a mão dele, e posso vê-la silenciosamente instando-o a ser mais gentil, a se lembrar de que ainda estou me recuperando, ainda vulnerável de maneiras que não são imediatamente visíveis. Mas há algo no rosto de Daniel que me diz que ele passou do ponto de me proteger de verdades difíceis. A cozinha parece muito pequena de repente, cheia com o peso de coisas que ficaram por muito tempo sem serem ditas. Pela porta, posso ouvir os convidados de Helena rindo da história de alguém, provavelmente sobre netos ou planos de férias, ou algum outro problema normal que famílias normais navegam sem toda essa arqueologia emocional pesada. Eu acho, diz Carmen cuidadosamente, que talvez esta conversa deva acontecer quando todos tivermos tido tempo para processar as coisas. Esta é a festa de Helena e... Não, Daniel interrompe, mas sua voz é suave quando ele olha para ela. Estou cansado de esperar o momento certo para dizer coisas que precisam ser ditas. Estou cansado de proteger os sentimentos de todos, exceto os meus. Ele se vira para mim e vejo meu garotinho em seu rosto por apenas um momento. A criança que costumava rastejar para a minha cama durante tempestades, que chorava quando eu o deixava no jardim de infância, que me trazia dentes de leão e os chamava de flores porque não sabia a diferença entre ervas daninhas e algo bonito. Eu amo a senhora, mãe, ele diz. E as palavras deviam ser reconfortantes, mas de alguma forma fazem tudo doer mais. Mas não vou continuar fingindo que amar a senhora significa que não posso amar mais ninguém. E não vou pedir desculpas por encontrar algo bom durante um período em que tudo parecia impossível. O cômodo fica quieto, exceto pelos sons distantes da festa e o zumbido da geladeira de Helena. Carmen está olhando para o chão, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Helena está parada atrás de mim, como uma guardiã silenciosa, pronta para me segurar se eu cair. E Daniel está esperando que eu diga algo que irá preencher esta lacuna entre nós ou torná-la maior. Mas eu não sei o que é esse algo ainda. Só sei que o filho que eu pensava que entendia acabou de me mostrar um lado de si mesmo que eu nunca soube que existia. E a mulher em quem confiei minha recuperação se tornou alguém sobre quem não tenho mais certeza de como pensar. Tudo parece deslocado, como um porta-retrato que foi levemente inclinado, e agora nada parece certo. A volta para a casa da festa de Helena transcorre em um silêncio que parece denso o suficiente para ser cortado. Daniel insistiu em me seguir no carro dele, alegando que queria ter certeza de que eu chegaria em casa em segurança, mas suspeito que ele realmente espera por outra chance de terminar a conversa que começamos na cozinha de Helena. Carmen não veio com ele. Ela se despediu educadamente, profissionalmente, como se ainda fôssemos apenas paciente e profissional de saúde, em vez do que quer que tenhamos nos tornado agora. Estaciono na minha garagem e fico sentada por um momento, observando Daniel estacionar atrás de mim na rua. A luz da varanda que deixei acesa projeta longas sombras no quintal da frente, e tudo parece exatamente igual a quando saí há 3 horas. Mas algo fundamental se deslocou. E não tenho certeza de como existir nesta nova versão da minha vida em que meu filho guarda segredos e a mulher que me ajudou a me recuperar aparentemente se apaixonou enquanto me ensinava a abotoar minhas camisas novamente. Daniel se aproxima do meu carro enquanto pego minha bolsa e o bolo de aniversário que Helena insistiu que eu levasse para casa. O rosto dele parece cansado na luz amarela da varanda, mais velho do que seus 50 anos. E percebo com um pequeno choque que não sei quando ele começou a parecer tão abatido. Quando as linhas ao redor dos olhos dele se aprofundaram. Quando seus ombros começaram a carregar aquele peso particular que vem de tentar manter muitas coisas juntas ao mesmo tempo. Mãe, ele diz enquanto destranco minha porta da frente.
Precisamos conversar. Eu acho que conversamos o suficiente por uma noite. Eu respondo, mas não fecho a porta atrás de mim. Apesar de tudo, ele ainda é meu filho, e alguns hábitos são muito profundos para serem quebrados, mesmo quando todo o resto parece incerto. Ele me segue para a cozinha, onde os restos do meu jantar solitário ainda estão na bancada. Uma tigela de sopa pela metade, uma fatia de pão com uma mordida. A visão me envergonha de alguma forma. Evidência da vida pequena e cuidadosa que tenho levado desde o derrame. Tudo medido, tudo planejado, tudo projetado para evitar estresse ou surpresa ou qualquer uma das complicações que possam desencadear outra crise médica. A senhora mal comeu, Daniel observa, e há algo em sua voz que me lembra como ele costumava se preocupar com meus hábitos alimentares quando Roberto estava doente e eu me esquecia de cuidar de mim mesma. Eu não estava com muita fome, eu digo, movendo os pratos para a pia com movimentos que ainda são um pouco mais deliberados do que costumavam ser. Minha mão direita ainda não confia totalmente em si mesma com objetos quebráveis, mesmo depois de todos esses meses de recuperação. Daniel se apoia na bancada da cozinha, o mesmo lugar onde Carmen costumava sentar enquanto cronometrava minhas doses de medicação e perguntava sobre meus exercícios diários. A associação parece desconfortável agora, como um móvel que foi movido para o cômodo errado e não se encaixa bem em seu novo espaço. Eu sei que esta noite foi difícil, ele começa, mas eu o interrompo. Sabe? Pergunto, virando-me para encará-lo. Sabe mesmo como foi esta noite para mim? Porque estou começando a achar que há muita coisa sobre meus sentimentos que você não tem notado ultimamente. Seu maxilar se enrijece novamente, aquele gesto defensivo familiar, mas desta vez eu avanço em vez de recuar. Quer saber o que foi difícil esta noite? Não foi exatamente ver você com Carmen. Ela é uma mulher adorável, e vocês são ambos adultos, e suponho que não há nada particularmente chocante em duas pessoas se encontrarem durante um momento difícil. Eu paro, tentando encontrar palavras para algo que ainda estou descobrindo por mim mesma. O que foi difícil foi perceber que, enquanto eu estava trabalhando tão desesperadamente para voltar a ser a pessoa que era antes do derrame, você já estava seguindo em frente a partir dessa pessoa. Você estava construindo um relacionamento com outra pessoa, alguém que me viu no meu momento mais fraco e mais confuso, e de alguma forma isso se tornou a base para a sua nova felicidade. Daniel abre a boca para argumentar, mas eu ainda não terminei. E o que foi realmente difícil foi ouvir você falar sobre o seu pai, como se ele confiasse coisas em você que nunca compartilhou comigo. Como se houvesse uma conversa inteira acontecendo entre vocês dois sobre minhas falhas como esposa, como cuidadora, como uma pessoa que supostamente se importava mais em ser forte do que em entender o que as outras pessoas precisavam. Não foi isso que eu disse. Daniel protesta, mas sua voz não tem convicção. Não foi? Pergunto. Por que foi isso que eu ouvi? Ouvi que eu estava tão ocupada cuidando de todos que me esqueci de notar quando eles não queriam ser cuidados. Ouvi que meu marido se sentiu sufocado pela minha atenção, e meu filho se sentiu negligenciado pelo meu foco na recuperação, e de alguma forma consegui falhar com todos enquanto pensava que estava fazendo exatamente o que eles precisavam. A cozinha parece muito iluminada sob a luz fluorescente do teto, que nunca me preocupei em substituir por algo mais quente. Tudo parece áspero e implacável, incluindo a expressão no rosto de Daniel, enquanto ele luta para responder a acusações que não pode negar completamente. Mãe, a senhora está entendendo tudo errado, ele diz finalmente, mas as palavras soam cansadas, como se ele não estivesse nem convencendo a si mesmo. Estou? Porque, do meu ponto de vista, parece que vocês têm tido conversas sobre mim, com Carmen, com o seu pai antes de falecer, provavelmente com Helena esta noite, depois que saí da festa mais cedo. Conversas sobre o que está errado comigo, o que eu faço demais, o que eu não entendo sobre as pessoas ao meu redor. Eu me movo para a mesa da cozinha e me sento pesadamente, subitamente exausta com o peso deste novo conhecimento. A mesa é a mesma que Roberto e eu compramos quando Daniel estava no ensino médio, carvalho maciço que sobreviveu a décadas de refeições em família e sessões de estudo e conversas tarde da noite. Mas esta noite parece uma barreira entre mim e meu filho, em vez de um local de convívio. Sabe qual é a parte mais estranha? Eu continuo, olhando para minhas mãos em vez de para o rosto de Daniel.
Eu pensei que estava melhorando. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pensei que estava me curando do derrame, seguindo em frente, construindo uma nova versão da minha vida que poderia ser feliz mesmo sem o seu pai nela. Daniel dá um passo mais perto, e posso vê-lo querendo me confortar, mas algo o impede. Talvez ele tenha aprendido que minha versão de conforto nem sempre corresponde ao que as outras pessoas realmente precisam. Mas esta noite percebi que, enquanto eu estava me parabenizando pela minha recuperação, todos os outros estavam apenas esperando que eu me tornasse alguém diferente. Alguém que precisava de menos atenção, que fazia menos perguntas, que podia lidar com notícias difíceis sem desmoronar. Isso não é verdade, diz Daniel, mas seu protesto soa automático. Não é? Quando você planejava me contar sobre Carmen? No próximo mês? No próximo ano? Ou estava esperando que eu simplesmente descobrisse gradualmente, pedaço por pedaço, para que você não precisasse ter uma conversa difícil sobre isso? Ele não responde imediatamente, o que é resposta suficiente. E quanto às coisas que você disse sobre o seu pai? Há quanto tempo você está carregando a ideia de que eu o sufoquei com cuidados que ele não queria? Quantas vezes você olhou para mim cuidando das pessoas e pensou que eu estava fazendo isso errado, mas nunca disse nada porque não queria ferir meus sentimentos? É complicado, diz Daniel finalmente, afundando-se na cadeira à minha frente. Papai se sentia sobrecarregado às vezes por quanto a senhora queria ajudar, mas ele também sabia que a senhora vinha de um lugar de amor. Ele só desejava que a senhora pudesse ter confiado nele para pedir o que ele precisava, em vez de antecipar tudo. As palavras doem porque soam verdadeiras de maneiras que não quero reconhecer. Penso nos meses finais de Roberto, como eu agendava seus compromissos médicos e organizava seus medicamentos e reorganizava nosso quarto para tornar tudo mais conveniente para ele. Como eu pesquisava a condição dele obsessivamente e lhe apresentava informações sobre tratamentos experimentais e mudanças dietéticas que poderiam ajudar. Como eu interpretava o silêncio dele como aceitação, em vez de considerar que poderia ser resignação. Por que ele não me disse? Pergunto, e minha voz soa menor do que pretendia. Porque ele amava a senhora, diz Daniel simplesmente. E porque ele sabia que cuidar das pessoas é como a senhora demonstra amor. Ele não queria tirar isso da senhora, mesmo quando parecia demais às vezes. Ficamos em silêncio por um tempo, o relógio da cozinha marcando minutos que parecem pesados com verdades não ditas. Posso ouvir o cachorro do meu vizinho latindo ao longe e o zumbido da minha geladeira. Sons normais de uma noite normal em uma vida que de repente parece tudo menos normal. Então, o que acontece agora? Pergunto por fim. Você se casa com Carmen? Vocês se mudam juntos? Eu finjo estar feliz com isso enquanto secretamente me pergunto se ela está te contando todas as maneiras pelas quais eu fui difícil de trabalhar durante minha recuperação? Daniel estende a mão sobre a mesa e cobre a minha. Um gesto que devia ser reconfortante, mas que de alguma forma me faz sentir mais sozinha. Carmen nunca faria isso, ele diz. Ela se importa com a senhora. Ela fala sobre como a senhora trabalhou duro, como estava determinada a melhorar. Ela só tem respeito pela maneira como a senhora lidou com sua recuperação. Mas ela se apaixonou por você enquanto me via lutar para amarrar meus sapatos. Eu aponto. Ela me viu no meu pior absoluto, e de alguma forma isso se tornou o cenário para o romance de vocês. Você entende como isso me faz sentir? O aperto de Daniel em minha mão se intensifica levemente, e quando eu olho para ele, seus olhos estão brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu entendo que nada nesta situação é justo com a senhora, ele diz baixinho. Eu entendo que devíamos ter sido mais honestos, mais cuidadosos sobre como lidamos com as coisas. Eu entendo que a senhora se sente traída, confusa e provavelmente abandonada. Ele pausa, respirando com dificuldade. Mas eu também preciso que a senhora entenda que tenho 50 anos, mãe. Sou divorciado. Meus filhos moram com a mãe a maior parte do tempo, e eu não estava genuinamente feliz com nada há anos. Quando comecei a conversar com Carmen, quando percebi que tínhamos algo real entre nós, parecia a primeira coisa boa que tinha acontecido desde que papai morreu. Então eu devia estar feliz por você. Eu digo, não exatamente uma pergunta. Eu não sei, ele admite. Eu não sei o que a senhora devia sentir ou o que eu tenho o direito de pedir. Eu só sei que não posso pedir desculpas por encontrar algo bom,
Mesmo que o timing não tenha sido perfeito, o relógio da cozinha toca 10 vezes, marcando mais uma hora neste dia que rearranjou tudo o que eu pensava que entendia sobre a minha vida. Daniel parece exausto, e suspeito que eu pareça o mesmo. Ambos dissemos coisas esta noite que não podem ser desditas, verdades reveladas que não podem ser escondidas novamente. Mas, enquanto olho para meu filho do outro lado da mesa onde compartilhamos tantas conversas ao longo dos anos, percebo que este pode ser o momento mais honesto que já tivemos um com o outro, e isso tem que contar para alguma coisa, mesmo que não torne nada mais fácil. 3 semanas se passam antes que eu tenha notícias de Daniel novamente. 3 semanas de manhãs em que eu acordo e automaticamente pego meu telefone para ligar para ele, antes de me lembrar que nossa última conversa terminou com ele saindo da minha cozinha perto da meia-noite. Ambos muito cansados e abalados para dizer adeus adequadamente. 3 semanas de jantares que eu cozinho para uma pessoa. Sentada na mesa de carvalho onde costumávamos compartilhar almoços de domingo, quando Roberto estava vivo, e Daniel trazia os netos para minhas empadinhas caseiras e sobremesa demais. A casa parece diferente agora, mais quieta de uma maneira que não tem nada a ver com a ausência de vozes e tudo a ver com a ausência de propósito. Por meses após o derrame, todo dia tinha uma estrutura construída em torno da recuperação. Exercícios às 9, medicação ao meio-dia, consultas de terapia às terças e quintas, telefonemas de Daniel verificando o meu progresso. Agora, eu acordo para dias que se estendem como páginas em branco, e não tenho certeza do que devo escrever nelas. Tento estabelecer novas rotinas. Caminhadas matinais pelo bairro, embora eu evite a rua onde a casa de Daniel fica, como uma pergunta que não estou pronta para responder. Visitas à biblioteca à tarde, onde pego livros que eu costumava gostar, mas me pego lendo as mesmas páginas repetidamente sem absorver as palavras. Ir ao supermercado se torna um ritual elaborado de escolha de ingredientes para refeições que não quero particularmente comer, como se o ato de planejar e comprar pudesse, de alguma forma, restaurar o significado a dias que parecem cada vez mais vazios. O telefone toca às vezes, Helena verificando com a preocupação cuidadosa de alguém que testemunhou o início de uma crise familiar e quer ajudar, mas não sabe como. Alguns velhos amigos que ligam para colocar o papo em dia, sem saber que minha vida foi silenciosamente desmantelada pedaço por pedaço, até que não sobrou nada particularmente interessante para pôr em dia. O consultório do meu médico, confirmando consultas que parecem rotineiras agora em vez de cruciais, marcando meu retorno bem-sucedido à função basal, sem reconhecer que o basal não parece mais suficiente. Mas nenhuma ligação de Daniel, nenhuma mensagem de texto, nenhuma visita surpresa com mantimentos que ele alega ter comprado porque estava de passagem pelo bairro. O silêncio parece intencional, como se ele estivesse nos dando espaço para processar o que aconteceu na festa de Helena e decidir o que vem a seguir. Mas não tenho certeza de como processar tudo isso sozinha. O pior não é a solidão, exatamente. Já estive sozinha antes, durante os meses após a morte de Roberto, durante os primeiros dias de recuperação do derrame, quando conversas simples pareciam exaustivas e impossíveis. O pior é a crescente suspeita de que Daniel possa estar certo sobre algumas das coisas que ele disse, que talvez eu demonstre amor de maneiras que parecem opressivas para as pessoas que o recebem, que talvez Roberto tenha se sentido sufocado pela minha atenção durante sua doença final, mesmo que nunca tenha reclamado ou me pedido para fazer menos. Pego-me lembrando de momentos que havia esquecido ou reinterpretado na época. O jeito que Roberto às vezes me observava organizando seu porta-pílulas com uma expressão que eu pensei ser gratidão, mas que poderia ter sido resignação. Como ele sugeria gentilmente que eu não precisava acompanhá-lo a todas as consultas médicas. E como eu insistia de qualquer maneira, porque queria ser prestativa. Às vezes, em que ele começava a estender a mão para pegar algo, um copo d'água, o controle remoto da televisão, e eu já estava entregando antes que ele pudesse pedir, e como seu obrigado às vezes soava automático, em vez de sincero. Eu estava cuidando dele ou estava gerenciando-o? Estava demonstrando amor ou estava demonstrando ansiedade disfarçada de amor? As perguntas me seguem por dias que parecem cada vez mais desconectados de qualquer propósito maior. Pego-me preparando para ligar para Daniel para compartilhar pequenas observações.
O jeito que a luz do outono parece diferente este ano. Uma história engraçada que Helena me contou. Uma receita que pensei que ele gostaria de experimentar. Antes de me lembrar que não estamos nos falando, que nosso relacionamento se tornou complicado de maneiras que não sei como navegar. Numa tarde de quinta-feira, quase um mês após a festa de Helena, dirijo sem planejar para o condomínio de apartamentos de Carmen. Digo a mim mesma que estou apenas pegando um caminho diferente para a biblioteca, explorando bairros que normalmente não visito. Mas quando vejo o carro dela no estacionamento, pego-me encostando e sentando no meu próprio carro, olhando para o prédio onde a mulher que me ajudou a me recuperar do derrame provavelmente está vivendo sua vida normal, seguindo suas rotinas diárias, talvez conversando com Daniel ao telefone ou planejando o próximo jantar juntos. O prédio é bonito, mas modesto. Tijolo de 2 andares com pequenas varandas e um estacionamento bem conservado. Respeitável classe média, o tipo de lugar onde moram profissionais de saúde, professores e assistentes sociais quando são cuidadosos com o dinheiro. Pergunto-me qual é o apartamento dela, se ela está em casa agora, se ela pensa alguma vez nos meses que passou me ajudando a reaprender tarefas básicas e se essas memórias estão agora entrelaçadas com o que quer que ela esteja construindo com meu filho. Uma mulher sai do prédio carregando uma cesta de roupa. E por um momento eu penso que é Carmen, antes de perceber que é outra pessoa. Mais jovem, com cabelo mais claro, andando com o passo confiante de alguém que nunca teve que reaprender a coordenar os lados esquerdo e direito depois que seu cérebro se esqueceu de enviar os sinais adequados. Sento no meu carro observando esta estranha colocar sua roupa em um sedã compacto, e me sinto tola por pensar que perseguir o condomínio da minha ex-enfermeira de alguma forma fornecerá respostas para perguntas que nem sequer sei como formular. Mas não vou embora imediatamente. Em vez disso, sento ali pensando na mulher que Carmen foi durante aqueles meses em que vinha à minha casa 3 vezes por semana, paciente, mas firme, quando eu ficava frustrada com exercícios que pareciam impossíveis, encorajadora, mas realista, sobre o cronograma de recuperação, profissional, mas calorosa o suficiente para que eu realmente ansiasse por suas visitas, em vez de temê-las como temia a maioria das consultas médicas. Ela nunca me fez sentir quebrada, mesmo quando eu não conseguia me lembrar da palavra para colher ou quando minha caligrafia parecia o rabisco instável de uma criança. Ela celebrava pequenas vitórias. O primeiro dia em que consegui tomar banho sozinha, a manhã em que fiz café sem derramar, a tarde em que li um artigo de jornal inteiro sem ficar confusa, sem fazer com que parecessem prêmios de consolação para a pessoa que eu costumava ser. Como eu poderia estar com raiva dela por se apaixonar por Daniel? Como eu poderia culpá-la por encontrar algo bonito durante um período em que ela passava seus dias observando alguém lentamente remontar sua vida? Pelo contrário, eu não devia ser grata por ela se importar o suficiente com nossa família, a ponto de se envolver com a nossa felicidade? Mas a gratidão se torna complicada quando está emaranhada com perda e confusão e a crescente suspeita de que eu não entendo meus próprios relacionamentos tão bem quanto pensava. Ainda estou sentada no estacionamento quando o carro de Carmen entra 2 vagas de distância do meu. Ela não me nota no início, ocupada pegando sacolas de compras do banco de trás, mas quando se endireita e nossos olhos se encontram através do meu para-brisa, seu rosto passa por uma série de expressões: surpresa, preocupação, algo que pode ser culpa ou apenas constrangimento. Ela se aproxima do meu carro devagar, como alguém tentando não assustar um animal selvagem, e eu abaixo minha janela, embora não tenha certeza do que pretendo dizer a ela. Senhora Santos, ela diz, e sua voz carrega o mesmo profissionalismo gentil de sempre durante nossas sessões juntas. A senhora está tudo bem? Parece que a senhora pode estar perdida. É uma interpretação gentil do que estou fazendo aqui, e nós duas sabemos disso. Não estou perdida em nenhum sentido geográfico. Estou perdida no sentido de que não sei como existir em um mundo onde os limites entre paciente e cuidador, entre mãe e filho, entre passado e presente, todos se deslocaram de maneiras que eu nunca previ. Eu estava apenas dirigindo por aí. Eu digo, o que é parcialmente verdade, pensando nas coisas. Carmen acena com a cabeça como se isso fizesse total sentido.
como se ela frequentemente encontrasse ex-pacientes sentados em seu estacionamento sem motivo claro. Suas sacolas de compras parecem pesadas, cheias com o tipo de itens práticos, mantimentos, materiais de limpeza, o que pode ser uma sacola de remédios controlados, que compõem a manutenção rotineira de uma vida adulta vivida de forma independente. A vida para a qual eu estava trabalhando tanto para retornar durante nossos meses juntas, nunca sabendo que ela estava construindo sua própria versão dessa vida, ao lado de me ajudar a reconstruir a minha. A senhora gostaria de subir para tomar um café? Ela pergunta. E o convite me surpreende. Quero dizer, se tiver tempo. Se quiser conversar. Eu devia dizer não. Eu devia ir para casa e continuar mantendo a distância cuidadosa que parece mais segura para todos os envolvidos. Mas Carmen está olhando para mim com a mesma expressão que costumava usar quando estava explicando um exercício particularmente desafiador. Paciente, encorajadora, como se acreditasse que sou capaz de fazer coisas difíceis, mesmo quando duvido de mim mesma. Sim, ouço-me dizer. Eu acho que gostaria disso. O apartamento dela é exatamente o que eu teria esperado se tivesse parado para imaginá-lo. Limpo, confortável, decorado com os toques atenciosos de alguém que fez um lar de verdade, em vez de apenas um lugar para guardar pertences. Livros em prateleiras que sugerem interesses amplos, plantas que estão claramente prosperando sob cuidado atento, fotografias que contam a história de uma vida cheia de amigos e família, e viagens para lugares que reconheço, mas nunca visitei. Ela faz café com a mesma precisão cuidadosa que aplicava ao medir minha pressão arterial, e nos sentamos à sua pequena mesa de cozinha, onde a luz da tarde entra pelas janelas que dão para o oeste, em direção às montanhas que mal consigo ver da minha própria casa em dias claros. Eu sei que isso é estranho, diz Carmen depois que ambas tomamos alguns goles de café que têm um gosto melhor do que qualquer coisa que tenho feito para mim mesma ultimamente. Eu sei que a situação com Daniel e eu não é ideal, dado o nosso histórico. É assim que estamos chamando? Pergunto. Um histórico? Ela sorri, e é a mesma expressão calorosa que lembro dos nossos melhores dias juntas, quando meu progresso era particularmente bom, ou quando eu havia completado com sucesso um exercício que estava me desafiando por semanas. Prefiro pensar nisso como uma conexão, ela diz. Aqueles meses em que trabalhamos juntas foram significativos para mim, Senhora Santos. Observar sua determinação, sua recusa em aceitar que o derrame fosse definir suas limitações, foi inspirador. Isso me lembrou por que escolhi a área da saúde em primeiro lugar. As palavras deviam me fazer bem, mas de alguma forma me deixam mais triste, porque elas confirmam o que eu estava suspeitando, que o tempo que ela passou me ajudando a me recuperar foi também o tempo que ela passou se apaixonando pelo meu filho, que minha luta se tornou o cenário para a felicidade dela, e agora não sei como separar essas duas coisas na minha mente. Mas eles não sabiam o que eu tinha guardado o tempo todo, eu digo baixinho, mais para mim do que para Carmen. Ela inclina a cabeça, claramente sem entender o que quero dizer. E, honestamente, não tenho certeza se eu mesma entendo. Mas algo está se movendo em mim. Algum pedaço de conhecimento, ou força, ou simplesmente uma teimosa recusa em desaparecer que eu pensei ter perdido quando Roberto morreu e novamente quando o derrame temporariamente roubou minhas palavras e minhas mãos firmes. Algo que é só meu, que não depende de ser necessária ou útil, ou perfeitamente sintonizada com o que as outras pessoas exigem de mim. Algo que só agora estou começando a lembrar que possuo. A conversa com Carmen permanece comigo por dias, mas não da maneira que eu esperava. Em vez de me sentir mais confusa ou magoada, pego-me pensando na mulher que eu era antes de Roberto ficar doente, antes do derrame, antes de me tornar alguém definida principalmente por cuidar de outras pessoas. Eu tinha 32 anos quando Daniel nasceu, já estabelecida em minha carreira como professora de espanhol no colégio local. Eu tinha opiniões sobre literatura e política e a maneira correta de conjugar verbos irregulares. Eu viajava para o México todo o verão para aprimorar minhas habilidades linguísticas e voltava com histórias que faziam meus alunos rir e sonhar com lugares além da nossa pequena cidade. Sento na minha sala, olhando álbuns de fotos que não abria desde o funeral de Roberto, e lá está ela, aquela versão mais jovem de mim.
em pé em frente às pirâmides de Teotihuacan, braços abertos como se estivesse abraçando o céu inteiro, ensinando aulas de culinária no centro comunitário, farinha no cabelo e alegria no rosto enquanto demonstrava como fazer um bom mole, dançando no meu casamento, minha cabeça jogada para trás em risadas por algo que Roberto sussurrou em meu ouvido. Quando parei de ser aquela mulher? Quando me tornei alguém cuja identidade principal era cuidadora, cuja principal fonte de satisfação vinha de antecipar as necessidades dos outros antes que eles pudessem expressá-las? Não foi repentino, percebo. Foi gradual, como o cabelo que fica grisalho ou a pele que desenvolve linhas, tão lentamente que você não percebe até que um dia você se olha no espelho e se pergunta quando a mudança aconteceu. A mãe de Roberto ficou doente quando Daniel tinha 10 anos, e eu intervim para ajudar a coordenar seu cuidado. Minha própria mãe começou a mostrar sinais de demência quando Daniel estava na faculdade, e eu me tornei quem gerenciava seus médicos e medicamentos. A saúde de Roberto começou a declinar aos 60 e poucos anos, e naturalmente me tornei sua principal defensora e cuidadora. Todas as vezes, parecia amor. Todas as vezes, parecia a coisa certa a fazer. Mas em algum lugar no processo, esqueci que cuidar das pessoas podia ser algo que eu escolhia fazer, em vez de algo que eu tinha que fazer. Algo que expressava meus valores, em vez de algo que definia minha identidade inteira. A percepção não vem com raiva ou arrependimento, exatamente. Ela vem com algo mais silencioso, mais parecido com reconhecimento. Como encontrar uma joia que você tinha esquecido que possuía, escondida no fundo de uma gaveta, ainda bonita e valiosa, embora você não a use há anos. Liguei para Helena numa manhã de terça-feira, não em busca de conforto ou simpatia, mas porque me lembro que foi ela quem me incentivou a me candidatar àquela posição de ensino 40 anos atrás, quando eu não tinha certeza se estava qualificada, ou era corajosa o suficiente para ficar na frente de adolescentes e tentar fazê-los se importar com a gramática espanhola. Estou pensando em voltar para o México. Eu digo a ela sem preâmbulos quando ela atende o telefone. Há uma pausa, e quase consigo ouvir Helena calculando se este é um impulso saudável ou preocupante. Para férias? Ela pergunta com cautela. Talvez. Ou talvez por mais tempo. Tenho pensado no programa de imersão linguística que eu costumava fazer em Guadalajara. Eles têm moradia para professores, e o custo de vida é muito mais baixo do que aqui. Eu poderia alugar minha casa e realmente viver da minha aposentadoria de professora, se quisesse. Helena fica quieta por um momento, e consigo imaginá-la sentada em sua cozinha, provavelmente se perguntando se minha recuperação do derrame incluiu algum tipo de colapso emocional tardio, que está apenas agora vindo à tona. Maria, ela diz gentilmente, você está fugindo do Daniel e desta situação com Carmen? A pergunta merece uma resposta honesta, então eu penso seriamente antes de responder. Não, eu digo por fim, e estou surpresa com o quão certa eu pareço. Não estou fugindo de nada. Eu acho que talvez eu esteja correndo em direção a algo que esqueci que queria. Naquela tarde, dirijo até o colégio onde dei aula por 28 anos. Faz 5 anos desde que me aposentei, mas o prédio parece exatamente o mesmo. Fachada de tijolos vermelhos, janelas altas que nunca deixam entrar luz suficiente. O mesmo paisagismo descuidado que o conselho escolar sempre promete atualizar, mas nunca o faz. Estaciono na vaga de visitante e fico sentada por um momento, lembrando-me das milhares de manhãs em que passei por aquelas portas da frente com planos de aula e esperança, e a exaustão particular que vem de passar seus dias com adolescentes que estão convencidos de que já sabem tudo de importante sobre o mundo. O segurança me reconhece imediatamente. Dona Maria, como a senhora está se sentindo? Soubemos do seu derrame. A senhora está ótima. De verdade. O entusiasmo dele é genuíno, e me lembra que houve um tempo em que minha identidade se estendia além da minha família, quando eu tinha relacionamentos profissionais e colegas que valorizavam minhas opiniões sobre coisas além de horários de medicação e exercícios de fisioterapia. O departamento de espanhol fica no segundo andar, por um corredor que ainda cheira a desinfetante industrial e ansiedade adolescente. Encontro minha substituta, uma jovem chamada Jennifer, que provavelmente tem metade da minha idade.
e é definitivamente mais expert em tecnologia do que eu jamais fui. Mas quando bato na porta da sala de aula que costumava ser minha, ela me cumprimenta com o tipo de respeito que eu tinha esquecido que havia conquistado durante minhas décadas de ensino. Senhora Santos. Os alunos ainda falam da senhora, principalmente aqueles que fizeram sua unidade de imersão cultural mexicana. Metade dos meus alunos avançados quer saber se a senhora volta um dia para dar aulas especiais. Conversamos por quase 1 hora, e fico impressionada com o quão natural é discutir currículo e teorias de aquisição de linguagem e os desafios particulares de ensinar o modo subjuntivo para alunos que mal entendem os tempos condicionais em português. Esta é uma parte do meu cérebro que esteve dormente por anos, e acordá-la parece como alongar músculos que eu tinha esquecido que possuía. O colégio está sempre procurando professores substitutos, Jennifer menciona enquanto nossa conversa termina. Principalmente pessoas com sua experiência e fluência em nível nativo. A senhora poderia trabalhar tanto ou tão pouco quanto quisesse. Dirigindo para casa, sinto algo que não experimentava há meses. Excitação com a possibilidade de o amanhã ser diferente de hoje. Não diferente porque algo ruim possa ser resolvido ou algo quebrado possa ser consertado, mas diferente porque eu posso escolher torná-lo diferente. Naquela noite, ligo para o programa de imersão linguística em Guadalajara, o mesmo que frequentei quando era uma jovem professora ansiosa para aprimorar minhas habilidades. A mulher que atende fala português com um leve sotaque e parece genuinamente satisfeita em ouvir de uma potencial participante. Temos vários programas para educadores, ela explica. Imersão intensiva em língua e cultura, workshops de metodologia de ensino, hospedagem em casas de famílias locais. Muitos dos nossos participantes são professores aposentados que querem se reconectar com sua paixão pela educação em línguas. Professores aposentados que querem se reconectar com sua paixão. A frase ressoa com algo profundo no meu peito. Um reconhecimento de que eu estava de luto, não apenas pela perda do meu marido ou pela perda temporária das minhas faculdades após o derrame, mas pela perda de partes de mim mesma, que eu desisti voluntariamente a serviço de ser o que outras pessoas precisavam que eu fosse. A próxima sessão começa em janeiro. A mulher continua. De 6 semanas a 3 meses, dependendo dos seus objetivos. A moradia é fornecida e as refeições estão incluídas. É bastante acessível, especialmente em comparação com a maioria dos programas de imersão em línguas. Janeiro está a 3 meses de distância. Tempo suficiente para organizar tudo, para alugar minha casa, para ter as conversas difíceis que precisam acontecer com Daniel. Tempo suficiente para decidir se é realmente isso que eu quero ou apenas uma fantasia que estou alimentando porque minha vida atual parece muito pequena, mas não parece uma fantasia. Parece lembrar quem eu era antes de me tornar alguém definida inteiramente pelos meus relacionamentos com outras pessoas. Desligo o telefone e sento na minha cozinha, olhando para o espaço que tem sido o centro da minha vida doméstica por mais de 1 década. É uma boa cozinha, funcional e confortável, cenário de inúmeros jantares em família e preparações para feriados e cafés da manhã silenciosos compartilhados com Roberto antes que ele saísse para o trabalho. Mas esta noite parece menos um santuário e mais uma prisão confortável em que estive vivendo sem perceber que tinha a chave para destrancá-la a qualquer momento que quisesse. Na manhã seguinte, ligo para Daniel. Não para discutir ou repassar nossa conversa da festa de Helena, mas porque tenho algo para lhe dizer que parece importante e novo. Ele atende no 3º toque, e sua voz soa cautelosa, como se não tivesse certeza se esta ligação terminará com um de nós desligando com raiva. Oi, mãe. Como a senhora está? Melhor, eu digo, e estou surpresa com o quão verdadeiro isso parece. Estou melhor do que estive há um tempo, na verdade. Eu queria te contar sobre algo que estou considerando, e quero que você saiba que não é sobre você e Carmen. É sobre eu descobrir como quero que minha vida seja daqui para frente. Há uma pausa, e consigo ouvir algo que pode ser alívio em sua respiração. Ok, ele diz. Estou ouvindo. Eu conto a ele sobre a oportunidade de ensino, sobre o México, sobre a sensação crescente de que preciso lembrar quem eu sou quando não estou cuidando de mais ninguém. Eu explico que não estou fugindo da nossa família ou da nossa situação complicada,
mas correndo em direção a uma versão de mim mesma que eu tinha esquecido que existia. Daniel escuta sem interromper, e quando eu termino, ele fica em silêncio por um longo momento. Sabe de uma coisa, mãe? Ele diz por fim, e sua voz soa diferente do que tem soado por semanas. Mais leve, talvez, menos pesada com culpa e obrigação e o cansaço de tentar gerenciar os sentimentos de todos. Isso soa exatamente como o que a senhora devia fazer. Sério? Sério. Eu acho que a senhora passou tantos anos sendo o que todo mundo precisava que talvez seja a hora de descobrir o que a senhora precisa. E talvez... Ele pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Talvez um pouco de distância nos dê tempo para descobrir como ser uma família que é diferente da que costumávamos ser. Mas ainda assim, uma família. Não era mais dor, era clareza. O tipo de clareza que vem não de ter todas as respostas, mas de finalmente fazer as perguntas certas. Não como eu volto a ser a pessoa que eu costumava ser, mas quem eu quero me tornar. Não como eu conserto os relacionamentos que parecem quebrados, mas como eu construo relacionamentos baseados em quem todos nós somos agora, em vez de quem costumávamos ser. Naquela noite, eu começo a pesquisar voos para o México e a compor e-mails para empresas de gestão de aluguel sobre alugar minha casa por 3 meses. Puxo meus antigos livros didáticos de espanhol e pratico a conjugação de verbos que não pensava há anos. Faço listas de coisas que precisarei organizar, pessoas que precisarei notificar, decisões que precisarei tomar. Pela primeira vez desde o derrame, talvez pela primeira vez desde que Roberto ficou doente, estou planejando um futuro baseado no que eu quero, em vez do que parece necessário, responsável ou esperado. Parece aterrorizante e libertador em igual medida. O primeiro sinal de que algo está mudando chega em uma manhã de sábado em novembro, quando Daniel aparece na minha porta da frente com Carmen ao lado e uma sacola de supermercado nas mãos. Eu não via nenhum dos dois desde aquela conversa constrangedora tomando café no apartamento de Carmen há 6 semanas, e a presença deles na minha porta parece ao mesmo tempo surpreendente e de alguma forma inevitável, como a resolução de uma canção que estava se construindo para este momento sem o meu conhecimento consciente. Trouxemos ingredientes para o café da manhã, diz Daniel, levantando a sacola com um sorriso incerto. Se a senhora não estiver ocupada. Se não se importar com a companhia, eu devia me sentir acuada por esta visita inesperada. Mas em vez disso me pego curiosa sobre o que eles querem dizer ou fazer, que requer o amortecedor de uma refeição compartilhada. Há algo diferente em ambos. Daniel parece mais relaxado do que esteve em meses, e Carmen parece menos cautelosa, menos como se estivesse pisando em ovos com os meus sentimentos. Acabei de fazer café, eu digo, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. E eu estava mesmo com a esperança de conversar com os dois. Eles trocam um olhar rápido e capto algo que pode ser preocupação ou apenas o nervosismo normal de pessoas que não têm certeza no que estão entrando. Mas eles me seguem até a cozinha, onde Carmen imediatamente começa a desembalar ingredientes com os movimentos eficientes de alguém que se sente à vontade em espaços domésticos. Ovos, queijo, linguicinha, pimentões, os ingredientes para um café da manhã caprichado. A senhora parece diferente, Daniel observa, acomodando-se em sua cadeira habitual na mesa da cozinha, enquanto Carmen e eu circulamos uma ao redor da outra perto do fogão. Mas, não sei, mais parecida com a senhora mesma, se é que isso faz sentido. Na verdade, faz sentido. As últimas semanas planejando minha viagem para Guadalajara, lembrando como é antecipar algo emocionante, em vez de simplesmente gerenciar a manutenção diária, me lembraram de partes da minha personalidade que eu quase tinha esquecido. Eu me sinto mais sólida de alguma forma, mais presente na minha própria vida, em vez de flutuar à margem das necessidades e expectativas dos outros. Eu tenho feito alguns planos, eu digo a eles, batendo os ovos enquanto Carmen pica vegetais com precisão profissional. E eu queria compartilhá-los com vocês antes de finalizar tudo. Eu explico sobre o programa de imersão linguística, sobre alugar a casa, sobre a crescente certeza de que preciso passar um tempo redescobrindo quem Maria Santos é, quando ela não é definida principalmente pelos seus relacionamentos com outras pessoas. Falo sobre as oportunidades de ensino, sobre morar com uma família anfitriã em Guadalajara,
sobre a possibilidade de que 3 meses possam se estender para 6, se eu encontrar o que espero encontrar lá. Daniel escuta sem interromper, ocasionalmente acenando com a cabeça de uma forma que sugere que ele não está surpreso com nada do que estou dizendo. Carmen se concentra em cozinhar, mas posso perceber que ela está prestando muita atenção a cada palavra, e algo em sua postura sugere que ela aprova o que está ouvindo. Quando a senhora partiria? Daniel pergunta quando eu termino. 15 de janeiro. O programa começa no dia 22, então eu teria alguns dias para me instalar, lidar com o fuso horário, lembrar como é estar em um lugar onde o espanhol é a língua principal, em vez de apenas algo que eu costumava ensinar a adolescentes que, na maioria das vezes, não queriam aprender. Carmen ri, um som genuíno que me lembra por que Daniel se apaixonou por ela em primeiro lugar. Eu aposto que a senhora era daquelas professoras que fazia até alunos relutantes se importarem com o aprendizado. A senhora tem essa qualidade. Faz as pessoas quererem se sair melhor do que pensavam que podiam. A observação toca algo sensível em mim. Um reconhecimento de competência profissional e calor pessoal que eu quase tinha esquecido que possuía. Durante os meses de recuperação do derrame, eu tinha ficado tão focada em recuperar funções básicas que perdi de vista as qualidades mais complexas que me tornavam eficaz como professora e, antes que a crise dominasse tudo, como pessoa. Na verdade, Carmen continua, colocando ovos mexidos perfeitamente em 3 pratos. É em parte por isso que queríamos conversar com a senhora hoje. Eu e Daniel temos conversado sobre uma coisa, e queríamos saber o que a senhora pensa antes de tomarmos qualquer decisão. Eu pego meu prato e espero, incerta se estou prestes a receber notícias que quero ouvir ou algo que complicará meu sentido de direção recém-esclarecido. Estamos pensando em nos casar, diz Daniel simplesmente, sem preâmbulo ou construção cuidadosa. Não imediatamente, provavelmente no próximo outono, depois que a senhora tiver tido tempo para sua aventura no México e todos nós tivermos tido tempo para descobrir como ser uma família que inclui Carmen. Eu pouso meu garfo e olho para os dois, surpresa com a minha própria reação. Em vez da mistura complicada de emoções que eu poderia ter esperado, mágoa por ser excluída do planejamento deles, preocupação com a velocidade do relacionamento, ansiedade sobre como isso muda meu papel na vida de Daniel, sinto algo muito mais simples. Alívio, talvez. Ou apenas a satisfação tranquila de ver pessoas com quem me importo tomando decisões que parecem certas para elas. Como vocês se sentem sobre isso? Pergunto genuinamente curiosa, em vez de testá-los com uma pergunta carregada. Aterrorizada e emocionada em igual medida, Carmen admite, mexendo os ovos no prato com o garfo. Não estávamos tentando, mas também não estávamos evitando. E quando descobrimos, simplesmente pareceu a próxima coisa certa a fazer, mesmo que o momento seja complicado. Muito complicado. Daniel concorda, olhando para mim com uma expressão que não consigo decifrar. Porque isso significa que a senhora vai ser avó de novo, mãe. E eu sei que o timing com seus planos para o México não é o ideal. E eu não quero que a senhora sinta que tem que mudar sua vida por causa do que estamos fazendo, mas... Ele se cala, claramente lutando para navegar entre respeitar minha recém-descoberta independência e reconhecer que este desenvolvimento afeta toda a nossa dinâmica familiar. Quando o bebê deve nascer? Pergunto. Final de junho, diz Carmen. Ouch! Então a senhora estaria de volta do México bem antes disso, se decidir manter seu cronograma original. E se a senhora decidir estender sua estadia, Daniel acrescenta rapidamente, nós vamos entender. Vamos descobrir como gerenciar tudo sem esperar que a senhora intervenha e cuide de todos como sempre fez. A conversa está entrando em um território que ainda não estou preparada para mapear. Decisões que precisarão ser tomadas ao longo do tempo, em vez de resolvidas em uma única discussão no café da manhã. Mas algo sobre a abordagem deles, a maneira como estão apresentando informações sem exigir reações imediatas, a maneira como estão reconhecendo minha autonomia, enquanto ainda me incluem em seu planejamento, sugere que talvez todos nós estejamos aprendendo a nos relacionar de forma diferente. Estou feliz por vocês, eu digo, e me surpreendo ao perceber que é verdade. Não felicidade complicada, não felicidade misturada com ressalvas ou preocupações, ou a necessidade de gerenciar as expectativas de todos.
Apenas o prazer limpo e simples de ver duas pessoas com quem me importo abraçando algo que as emociona, mesmo que isso torne todo o resto mais complexo. De verdade? Carmen pergunta, e posso ouvir o alívio em sua voz. De verdade. E eu vou para o México em janeiro, independentemente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo na vida de qualquer outra pessoa. Mas isso não significa que não estarei aqui para o que vocês precisarem quando eu voltar. Daniel sorri. E é a primeira expressão completamente relaxada que vejo em seu rosto desde que a festa de Helena mudou tudo. Sabe de uma coisa? Ele diz. Eu acho que é exatamente isso que todos nós precisávamos ouvir. Na véspera da minha partida para o México, acontece algo que eu jamais poderia ter antecipado. Daniel me liga às 7 da manhã, a voz tensa com uma emoção que não consigo identificar imediatamente. Não pânico, exatamente, mas algo próximo a isso. Mãe, eu preciso perguntar uma coisa, e preciso que a senhora seja completamente honesta comigo, mesmo que ache que isso possa ferir meus sentimentos. Estou sentada à mesa da minha cozinha com café e uma lista de verificação de preparativos de última hora. Minha mala arrumada e esperando perto da porta da frente como um cachorro fiel pronto para uma aventura. A casa já parece diferente, mais leve de alguma forma, como se estivesse se preparando para me deixar ir sem se agarrar aos meus tornozelos como poderia ter feito há alguns meses. Claro, eu digo, embora o tom dele me faça me preparar para algo difícil. A senhora acha que estou cometendo os mesmos erros que papai cometeu? A pergunta me paralisa completamente. Não apenas porque é inesperada, mas porque sugere que Daniel tem carregado pensamentos e medos que nunca me ocorreram. O que você quer dizer? Pergunto, embora parte de mim já saiba onde ele quer chegar. Com Carmen, com o bebê, o jeito que eu lido com relacionamentos. A senhora acha que eu vou acabar fazendo ela se sentir da mesma forma que papai aparentemente fez a senhora se sentir? Oprimida por cuidados que ela não pediu? Gerenciada em vez de amada? Sufocada por boas intenções? A dor em sua voz que alcança o telefone e se instala em algum lugar do meu peito. Meu filho de 50 anos, está me pedindo ajuda para entender como amar alguém sem repetir padrões que ele aparentemente tem observado e se preocupado por mais tempo do que eu imaginava. Daniel, eu digo cuidadosamente, de onde isso está vindo? Eu tenho pensado no que a senhora disse naquela noite depois da festa de Helena, sobre como papai se sentia sobrecarregado pela sua atenção às vezes, como ele desejava que a senhora pudesse ter confiado nele para pedir o que ele precisava, em vez de antecipar tudo. E eu percebi que eu faço algumas das mesmas coisas. Ele pausa, e consigo ouvi-lo respirar com dificuldade. Carmen mencionou ontem que eu tenho ficado grudado desde que descobrimos sobre a gravidez. Agendando consultas médicas para ela, pesquisando nutrição na gravidez, reorganizando a cozinha dela para que tudo ficasse mais fácil de alcançar. E ela disse isso rindo, como se fosse fofo, mas algo no jeito que ela disse me lembrou de como o papai costumava agradecer a senhora por coisas que ele realmente não queria que a senhora fizesse. O reconhecimento me atinge como um pequeno terremoto, deslocando tudo o que eu pensava que entendia sobre nossos padrões familiares. Daniel não estava apenas criticando meu estilo de cuidado naquela noite. Ele estava reconhecendo-o em si mesmo e se preocupando com o que isso poderia levar. Você conversou com Carmen sobre isso? Pergunto. Não diretamente. Não sobre as coisas mais profundas. Estou com medo, honestamente. E se ela me disser que já estou fazendo as coisas erradas? E se ela já estiver se sentindo sobrecarregada, mas não querendo ferir meus sentimentos ao dizer isso? Eu me inclino para trás na minha cadeira, olhando ao redor da minha cozinha mais uma vez antes de deixá-la por 3 meses, e penso em todas as conversas que Roberto e eu nunca tivemos sobre exatamente esta dinâmica. Todas as vezes em que ele pode ter querido me pedir para pegar leve, mas não soube como fazer isso sem parecer ingrato. Todas as maneiras pelas quais nos amamos imperfeitamente, porque ambos tínhamos muito medo de conversas difíceis para arriscar o desconforto temporário que poderia ter levado a uma compreensão mais profunda. Daniel, eu digo, você quer um conselho de alguém que cometeu muitos desses erros? Sim, por favor. Pergunte a ela diretamente que tipo de apoio ela quer durante a gravidez. Não o que você acha que ela deveria querer. Não o que você leu que mulheres grávidas precisam, mas o que ela especificamente quer de você especificamente.
E quando ela te disser, acredite nela, mesmo que seja menos do que você quer dar ou diferente do que você planejou oferecer. Eu pauso, pensando em como explicar algo que ainda estou aprendendo. Amor não é sobre antecipar as necessidades de alguém perfeitamente. É sobre criar um espaço onde ela se sinta segura para expressar suas necessidades reais, mesmo quando essas necessidades são diferentes do que você esperava ou desejava. Mas e se ela não souber o que precisa? E se ela nunca esteve grávida antes e não tem experiência em pedir apoio? A pergunta me diz tudo o que preciso saber sobre onde Daniel aprendeu sua abordagem nos relacionamentos. De mim, obviamente. De me ver assumir que cuidar das pessoas significava descobrir o que elas precisavam antes que pedissem, assumindo a responsabilidade pelo conforto delas, mesmo quando não solicitavam minha intervenção. Então vocês descobrem juntos. Eu digo gentilmente. Vocês fazem perguntas, prestam atenção às respostas dela, verificam regularmente se o que você está fazendo é útil ou sobrecarregante. E você aceita que vai errar às vezes, e que errar não significa que você está falhando como parceiro, significa que você está aprendendo. Daniel fica em silêncio por um longo momento, e quase consigo ouvi-lo processando esta informação, comparando-a com o que quer que seja o roteiro interno que ele tem seguido sobre como amar as pessoas adequadamente. Mãe, ele diz por fim, eu devo um pedido de desculpas à senhora. Pelo quê? Por aquela noite na festa de Helena, quando eu disse aquelas coisas sobre como a senhora cuidava do papai. Eu não estava apenas criticando a senhora. Eu estava com medo de me tornar a senhora. E isso foi injusto, porque não havia nada de errado em si com o quanto a senhora queria cuidar das pessoas. A única coisa errada foi que papai nunca disse à senhora quando parecia demais, e a senhora nunca perguntou. O pedido de desculpas atinge um lugar sensível em mim, não porque eu estivesse esperando por ele, mas porque sugere que Daniel tem feito seu próprio trabalho para entender nossos padrões familiares, em vez de apenas reagir a eles. E eu estava com medo, ele continua, de que, se eu me tornasse como a senhora, alguém que demonstra amor tentando gerenciar a vida dos outros, Carmen acabaria se sentindo presa da mesma forma que papai pode ter se sentido, e ela me ressentiria por me importar demais, em vez de me agradecer por isso. Mas você não é eu, Daniel. E Carmen não é papai. E este é um relacionamento diferente com pessoas diferentes, que podem escolher se comunicar de forma diferente da que fizemos. Eu sei disso agora, ou estou começando a saber. Carmen realmente me disse ontem que minha atitude grudada não estava a incomodando, mas que ela podia ver que estava me deixando ansioso, e que ela queria conversar sobre o que estava por trás disso. Eu sorrio, pensando no treinamento profissional de Carmen, em reconhecer quando os comportamentos de cuidado de alguém são mais sobre gerenciar sua própria ansiedade do que responder a necessidades reais. Parece que ela é muito boa em comunicação direta. Ela é. Melhor do que qualquer pessoa na nossa família jamais foi, honestamente. Ela me perguntou ontem se eu estava tentando controlar a gravidez porque estava com medo de que algo desse errado, ou se eu estava tentando provar que seria um bom pai, ou se eu estava apenas acostumado a gerenciar situações quando me sentia sobrecarregado por elas. O que você disse a ela? Provavelmente as 3 coisas. E ela disse que era uma informação útil, porque agora ela sabia que meu comportamento não era sobre ela estar fazendo algo errado ou não ser capaz o suficiente. Era sobre eu trabalhar meus próprios medos, sobre me tornar pai e estar em um relacionamento sério novamente. A conversa que estamos tendo parece uma conclusão de algo que começou na festa de Helena, mas que não pôde ser terminado até que ambos tivéssemos pensado o suficiente para entender sobre o que realmente estávamos falando. Daniel, eu digo, eu estou orgulhosa de você por fazer estas perguntas, em vez de apenas esperar que você descubra à medida que avança. Eu estou orgulhoso da senhora por ir para o México, ele diz, por escolher algo que a senhora quer, em vez de apenas escolher o que parece responsável ou necessário. É aterrorizante, eu admito. Não viajo sozinha há décadas. Não sou a única pessoa responsável pela minha própria felicidade há mais tempo do que consigo me lembrar. Mas a senhora está fazendo isso de qualquer maneira. Estou fazendo isso de qualquer maneira. Ficamos com isso por um momento, 2 pessoas que passaram a maior parte de suas vidas definindo-se através de relacionamentos com outras pessoas.
ambos escolhendo algo mais assustador e mais autêntico do que nossos padrões confortáveis. Mãe, há outra coisa que eu quero contar para a senhora, diz Daniel, e seu tom muda para algo mais formal, como se estivesse ensaiando o que viria a seguir. Ok. Quando papai estava morrendo, ele me pediu para dizer algo para a senhora, mas eu nunca disse, porque achei que isso a magoaria mais do que ajudaria, e porque eu não tinha certeza se entendia o que ele queria dizer. Mas eu acho que entendo agora. Meu peito aperta, em parte com antecipação e em parte com o luto familiar que ainda surge quando Daniel fala sobre as semanas finais de Roberto. Ele disse para dizer que a senhora foi a melhor esposa que alguém poderia ter pedido, mas que ele se preocupava que a senhora nunca descobriria como ser feliz quando ninguém precisasse de cuidados. Ele disse que esperava que a senhora aprendesse a cuidar de si mesma com a mesma energia que a senhora cuidava de todos os outros. As palavras se instalam em mim lentamente, como água encharcando terra seca. Não dolorosas, exatamente, mas profundas em suas implicações. Roberto tinha visto algo sobre mim que só agora estou começando a ver sobre mim mesma. E sua mensagem final não foi uma crítica, foi uma permissão. Ele sabia que eu precisaria aprender a viver de forma diferente depois que ele se fosse. Eu digo, mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu acho que sim, e eu acho que ele ficaria muito feliz com esta viagem ao México. Com a senhora escolhendo algo que é só para a senhora, que não envolve cuidar de mais ninguém ou gerenciar a vida de mais ninguém. Olho ao redor da minha cozinha mais uma vez, para o espaço onde Roberto e eu compartilhamos tantas manhãs como esta, onde Daniel cresceu tomando café da manhã antes da escola, onde Carmen e eu tivemos aquela conversa estranha tomando café que começou o meu pensamento sobre quem eu queria ser, além do meu papel de cuidadora. Amanhã de manhã, estarei em um avião para Guadalajara, viajando em direção a uma versão de mim mesma que esqueci que poderia ser. E pela primeira vez desde que toda esta jornada começou na festa de Helena, não estou preocupada com o que estou deixando para trás, ou se as pessoas que amo ficarão bem sem que eu esteja constantemente disponível para antecipar as necessidades delas. Eles ficarão bem, mais do que bem, provavelmente. E eu também. Daniel, eu digo, obrigada por me contar o que seu pai disse. E obrigada por me fazer as perguntas que você fez hoje. Obrigada por respondê-las honestamente. Agora você precisa ter essas mesmas conversas com Carmen. Eu vou, hoje na verdade. Vamos almoçar, e eu vou contar a ela tudo o que acabei de contar para a senhora, e pedir para ela me ajudar a descobrir como ser um bom parceiro, em vez de apenas um cuidador ansioso. Ela vai apreciar isso. Eu espero que sim. E mãe, tenha uma viagem incrível no México. Não se preocupe conosco. Não ligue todos os dias para checar. Apenas vá ser você mesma e lembre-se de quem é essa pessoa quando ela não está tentando cuidar de mais ninguém. Depois que desligamos, sento na minha cozinha sentindo algo que não experimentava há anos. Completa confiança de que estou fazendo a escolha certa pelos motivos certos. Não uma escolha destinada a agradar outra pessoa ou evitar decepcionar alguém ou manter alguma versão de mim mesma que outras pessoas precisam que eu seja. Apenas uma escolha que honra quem eu sou e quem eu quero me tornar. A revelação não é dramática ou estarrecedora. É calma, constante, como finalmente entender a solução de um quebra-cabeça no qual estive trabalhando por meses sem perceber. Amanhã, eu começo de novo. 3 meses depois, estou sentada em uma cafeteria no coração de Guadalajara, escrevendo em um diário que comecei a manter durante minha segunda semana aqui. As páginas estão cheias de observações sobre expressões mexicanas que eu havia esquecido que existiam, esboços da arquitetura colonial que cerca a casa da minha família anfitriã e reflexões sobre a mulher que estou redescobrindo ser quando ninguém espera que eu seja nada, além de exatamente quem eu sou em cada momento. Meu espanhol voltou com uma fluência que surpreende a todos, incluindo a mim mesma. Não apenas o espanhol acadêmico que eu costumava ensinar, mas o espanhol intuitivo e emocional que flui quando você está vivendo inteiramente em uma língua, em vez de apenas visitá-la por períodos de aula. Minha mãe anfitriã, Esperança, tem 68 anos e tem recebido estudantes de idiomas há mais de uma década. Ela me trata não como uma turista ou uma estudante, mas como um membro temporário da família,
que por acaso está aprendendo algo importante sobre si mesma durante sua estadia. Você está diferente de quando chegou. Ela me disse ontem enquanto preparávamos o jantar juntas em sua cozinha que cheira a coentro e limão, e ao tipo de conforto que transcende as barreiras linguísticas. Mas, como se disse, mais presente na sua própria vida. Ela está certa. A mulher que chegou em Guadalajara há 3 meses ainda estava carregando o peso das expectativas dos outros, ainda se definindo principalmente através de seus relacionamentos com Daniel e Roberto, e até mesmo Carmen. Esta mulher, aquela que navega por mercados movimentados sem ansiedade, que se junta a conversas noturnas com vizinhos, sem se preocupar se está dizendo as coisas certas, que ensina inglês para crianças locais simplesmente porque gosta, esta mulher parece familiar e completamente nova. Eu tenho ensinado em um pequeno centro comunitário 2 vezes por semana, trabalhando com adultos que estão aprendendo inglês por razões práticas, empregos melhores, comunicação com parentes que imigraram para os Estados Unidos, enriquecimento pessoal que não tem nada a ver com as necessidades ou expectativas de mais ninguém. Meus alunos variam de 22 a 76 anos e me lembram diariamente que o aprendizado nunca para, que o crescimento não tem prazo de validade, que nunca é tarde demais para se tornar uma versão diferente de si mesmo. Ontem, recebi uma carta de Daniel. Não um e-mail ou uma mensagem de texto, mas uma carta manuscrita real em papel de verdade, entregue através do correio mexicano como algo de outra era. Ele escreveu que ele e Carmen têm praticado o tipo de comunicação direta que discutimos antes de eu partir, e que é mais difícil do que ambos esperavam, mas também mais recompensador. Ela está me ensinando a perguntar em vez de presumir. Ele escreveu em sua caligrafia cuidadosa que me lembra tanto a de Roberto. E eu estou ensinando a ela que ela pode confiar em mim com a verdade sobre o que ela precisa, mesmo quando não é o que eu esperava ouvir. Ambos estamos aprendendo que o amor é mais complicado e mais simples do que pensávamos. Carmen está indo bem com a gravidez, de acordo com a carta de Daniel. Eles estão planejando um pequeno casamento para o próximo mês. E ele queria que eu soubesse que decidiram esperar até eu voltar para ter o tipo de celebração que inclui a família. Não porque precisem da minha permissão ou aprovação, mas porque querem que eu faça parte da alegria, em vez de sentir que estão seguindo em frente sem mim. Percebemos, a carta continuava, que incluir a senhora na nossa felicidade é diferente de fazer a nossa felicidade depender da sua participação. O primeiro honra nosso relacionamento. O segundo o tornaria um fardo para todos. A distinção teria passado despercebida por mim há 6 meses, mas agora parece a coisa mais natural do mundo. Amor que inclui sem exigir. Relacionamentos que convidam à participação sem exigi-la. Conexões familiares que aprimoram as vidas individuais, em vez de defini-las completamente. Eu respondi imediatamente, dizendo a eles o quão orgulhosa estou do trabalho que estão fazendo, o quanto estou ansiosa para celebrar com eles quando eu voltar, e o quão completamente confiante estou de que estão construindo algo bonito juntos. Mas eu também contei a eles sobre a decisão que tenho contemplado no último mês. Vou estender minha estadia no México até agosto. Não porque estou evitando algo em casa, mas porque descobri algo aqui que quero explorar mais profundamente. O centro comunitário me ofereceu uma posição de ensino mais substancial, e encontrei um apartamento que posso alugar mês a mês, com vista para uma pracinha onde crianças jogam futebol todas as noites, enquanto suas avós vendem elotes e frutas frescas em barracas coloridas. É uma vida simples, mas é inteiramente minha. Acordo quando meu corpo se sente descansado, como refeições que me agradam. Passo meus dias ensinando e aprendendo, e caminhando por uma cidade que revela novos segredos toda vez que viro uma rua diferente. Fiz amigos que não sabem nada sobre minha história como cuidadora, ou minha identidade como mãe de Daniel, ou minha vida anterior como esposa de Roberto. Para eles, eu sou simplesmente Maria, uma mulher com opiniões sobre literatura e política e a maneira correta de preparar mole, alguém que ri facilmente e fala espanhol com o sotaque de quem o aprendeu formalmente, mas o ama intuitivamente. A mulher que eu era antes de me tornar definida principalmente por cuidar de outras pessoas. Helena me liga todo domingo, e nossas conversas se tornaram alguns dos pontos altos da minha semana.
Não porque ela precise que eu gerencie alguma crise ou forneça apoio emocional para algum drama familiar, mas porque redescobrimos a amizade que existia antes que nossas vidas se complicassem por casamento e filhos, e a suposição de que irmãs devem principalmente discutir problemas que precisam ser resolvidos. Você parece a senhora mesma de novo, ela me disse no último domingo, sua voz estralando um pouco através da conexão internacional. Como a Maria que eu lembro de quando éramos jovens e pensávamos que podíamos fazer qualquer coisa. Talvez eu possa fazer qualquer coisa. Eu disse, surpreendendo a mim mesma com o quão natural essa possibilidade parece agora. Talvez possa, ela concordou. Talvez todos nós possamos, quando pararmos de deixar as necessidades dos outros determinarem nossas escolhas. Eu penso em Roberto frequentemente, mas de forma diferente do que costumava. Em vez de sentir falta dele com a dor desesperada de alguém cuja identidade foi construída em torno de ser sua cuidadora, sinto falta dele com a tristeza mais limpa de alguém que compartilhou amor real com outra pessoa e entende que o amor não termina apenas porque as circunstâncias mudam. Eu acho que ele aprovaria esta aventura no México, esta exploração tardia de quem Maria Santos pode ser quando não está tentando ser o que outra pessoa precisa. Eu penso em Daniel e Carmen também, mas sem a ansiedade que costumava acompanhar os pensamentos sobre o relacionamento deles. Eles estão construindo algo juntos que não requer minha gestão ou aprovação, e isso parece exatamente o que relacionamentos adultos saudáveis devem ser. Estou animada para conhecer meu novo neto quando eu voltar, animada para fazer parte de sua crescente família, mas animada como alguém que tem sua própria vida e interesses e fontes de significado, em vez de alguém cujo propósito principal é ser necessária pelos outros. A cafeteria onde estou escrevendo é um lugar que aprendi a amar, pequena e de propriedade local, frequentada por uma mistura de moradores do bairro e o turista ocasional que se desviou dos caminhos mais batidos. O proprietário, Miguel, se tornou um amigo que reserva minha mesa favorita perto da janela e sempre tem opiniões sobre o livro que estou lendo. Hoje ele me trouxe café de ola sem que eu pedisse, da mesma forma que Roberto costumava me trazer café na cama nas manhãs de domingo. E percebi que este tipo de pequena gentileza pode existir sem obrigação ou expectativa de ambos os lados. Todo bem? Miguel pergunta, percebendo que estou escrevendo há mais de uma hora. Todo muy bien, eu respondo. E quero dizer isso completamente. Na próxima semana, estou planejando uma viagem ao Oaxaca para visitar os museus têxteis e talvez fazer uma aula de tecelagem, que não tem nada a ver com qualquer habilidade prática que mais alguém precise que eu desenvolva. No mês seguinte, estou considerando um intensivo de culinária que se concentra em cozinhas regionais mexicanas que nunca explorei. Em julho, há um festival de literatura que reúne escritores de língua espanhola de toda a América Latina. Planos que são inteiramente meus. Experiências que estou escolhendo porque me interessam, em vez de porque servem às necessidades ou expectativas de mais alguém. O sol está se pondo sobre Guadalajara, pintando os edifícios coloniais em tons de ouro e laranja que seriam impossíveis de recriar em uma fotografia. Ao meu redor, a rotina noturna da vida na cidade mexicana está começando. Famílias se reunindo para jantar, amigos se encontrando para drinks, casais caminhando de mãos dadas por praças que testemunharam esses mesmos ritmos por séculos. Fecho meu diário e me preparo para caminhar de volta para a casa de Esperança, onde ela provavelmente terá o jantar esperando e histórias sobre as últimas aventuras de seus netos na escola. Não porque ela precise cuidar de mim, mas porque compartilhar refeições e conversas é como ela demonstra hospitalidade para com a coleção rotativa de estudantes e visitantes que passam por sua casa. Esta noite, vou ajudá-la a preparar o café da manhã de amanhã, não porque seja esperado ou exigido, mas porque eu gosto da companhia e da oportunidade de aprender novas técnicas para preparar alimentos que tenho comido minha vida inteira, sem entender sua complexidade. Amanhã, vou ensinar novas palavras de vocabulário aos meus alunos de inglês e aprender novas expressões em espanhol com eles em troca. Vamos rir das diferenças culturais que tornam o aprendizado de idiomas desafiador e delicioso. E vou reforçar a ideia de que cometer erros faz parte do aprendizado, em vez de ser evidência de falha. E em algum momento na próxima semana, escreverei outra carta para Daniel e Carmen,
contando a ele sobre minha decisão de ficar mais tempo, sobre a vida que estou construindo aqui, que pertence inteiramente a mim, sobre a crescente confiança de que posso ser feliz independentemente, enquanto ainda escolho fazer parte da felicidade deles quando eu voltar. Porque foi isso que aprendi aqui no México, nesta bela cidade que acolheu uma mulher confusa, procurando por si mesma, e está enviando de volta alguém que sabe exatamente quem é e o que quer. Amor não requer sacrifício de si mesmo. Família não requer o abandono de sonhos individuais. Cuidar de pessoas não significa aceitar a responsabilidade pela felicidade delas à custa da sua. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Mas às vezes, a verdade mais alta é o som de uma mulher finalmente, completamente, escolhendo a si mesma. Não em vez de amar os outros, mas como a fundação que torna amar os outros sustentável e genuíno e livre. Eu caminho para casa por ruas que cheiram a jasmim e comida de rua, passando por fontes que têm cantado as mesmas canções por séculos, sob estrelas que parecem exatamente as mesmas que vejo da janela da minha cozinha em casa, mas que de alguma forma parecem mais brilhantes aqui, onde me lembro que sou mais do que a soma das necessidades dos outros. Eu sou Maria Santos, professora e aprendiz, viajante e residente, filha e mãe e avó e, o mais importante, uma mulher que finalmente descobriu como ser suficiente para si mesma.